Boa noite a todos. Esse é a nossa segunda parte do minicurso Sustentabilidade na Construção Civil. Só relembrando que na primeira parte nós falamos sobre conceitos e normas. E agora nós iremos entrar nas construções sustentáveis, que incluem materiais de construções sustentáveis, tipos de construções sustentáveis, projetos e comparação entre uma residência com materiais de construções convencionais e uma com materiais de construção de fontes renováveis. Boa noite a todos. Agora eu vou falar um pouco sobre alguns materiais de construção sustentáveis. Inicialmente, porém, o que são esses materiais sustentáveis? Que tanto a gente fala, porém, infelizmente, pouco a gente vê no mercado de construção civil. Bom, os materiais sustentáveis eles podem ser de origem artesanal ou industrializados, que não sejam poluentes nem tóxicos e que beneficiem o meio ambiente e a saúde do usuário e do trabalhador. Exemplos de materiais sustentáveis. Um exemplo inicial seria o bioconcreto, que consiste na ideia de utilizar bactérias no concreto, micro-organismos dormentes que sejam capazes de sobreviver a um ambiente com alto pH, como é o caso do concreto, que são ativados quando detectam a presença de umidade, ou seja, em uma situação de fissura ou de rachadura, e aí a bactéria cria calcário como produto da sua digestão, que acaba preenchendo o espaço entre a fissura, a rachadura ou trinca. Porém, o custo da produção na Europa é por volta de 80 euros por metro cúbico, que inviabiliza o objetivo da utilização, que é evitar ou diminuir os custos de manutenção das construções. Bom, outro exemplo de material sustentável seria o telhado verde. A diferença do telhado verde, quando comparado a outros materiais, é que em vez de cerâmica, aço ou algum outro material que pode ser utilizado na construção de um telhado, ele tem como principal componente as plantas. Ele é composto basicamente por 7 camadas. A camada inicial é o telhado, chamada de telhado, usado para cobrir a construção, e utilizado também como base para as demais camadas. A segunda seria a membrana à prova d'água, que garante a estanquidade da água, para proteger a edificação. E contra as raízes, existe uma barreira também. Há ainda um sistema de drenagem, um tecido impermeável para colocar a terra e, obviamente, a camada de terra e, por fim, a vegetação, que pode ser grama ou outro tipo de planta. Mas por que utilizar o telhado verde? Primeiramente, o conforto térmico e acústico, que provém das camadas da vegetação. É uma possibilidade de criar uma manutenção inteligente, ou seja, um local onde retém água para irrigação na época da seca. Outra vantagem é a diminuição da poluição, além do design diferente. Porém, nem tudo são flores, e existem algumas desvantagens na utilização desse sistema. Por exemplo, o custo de mão de obra especializado, uma vez que é algo novo, querendo ou não, na construção civil. A burocracia para a aprovação do projeto também é um ponto negativo, além da dificuldade inicial para adaptação, com relação à manutenção do sistema. Bom, todos conhecemos o bambu e temos ciência de que é um material já utilizado desde os tempos remotos na construção. Isso se dá por conta de algumas propriedades desse elemento, como leveza, resistência aos esforços de tração, flexão e compressão, durabilidade, quando bem tratado, além da economia. Porém, deve-se ter cautela quanto às variações na temperatura, na chuva e na incidência de raios solares, que podem desgastar a estrutura. A tinta ecológica ela é uma alternativa bem interessante com relação aos materiais sustentáveis que podem ser utilizados na edificação.
Elas são à base de água e produzidas a partir de pigmentos naturais, né, que podem prover tanto de solo quanto de vegetal, como por exemplo o urucum. Ela tem uma boa aderência, bom acabamento, né? O acabamento dela é fosco e pode ser aplicado tanto internamente quanto externamente. Bom, o replast é um tijolo produzido com plástico, provém de um processo composto de comprimir os restos de plástico de vários tamanhos, de várias formas, que oferecem inicialmente um bom isolamento térmico e acústico, que são bem resistentes à compressão e são encaixáveis, como se fosse um jogo. No entanto, ainda não há muitos estudos com relação às aplicações no Brasil. Bom, outro material de construção sustentável seria a argamassa de argila. Ela é feita convencionalmente com uma mistura de argila, agregado, aditivo e água. Pode ser utilizada em ambientes internos e deixada aparente, né, por seu aspecto mais rústicos e cores variadas. E existem vários estudos a respeito da resistência da argamassa de argila que vale a pena o tempo para lê-los e estudá-los. Bom, as ecotops são placas e telhas feitas com um tubo de pasta de dente prensado, que já são vendidas em alguns lugares do país. Outro material seria os tijolos ecológicos, que é um material que possui esse nome por ser produzido a partir de resíduos gerados pela construção ou utilização de alguma matéria-prima natural. Existem alguns tipos, né, de tijolos ecológicos, por exemplo, o tijolo de argila de encaixe a seco, que permite o encaixe entre as peças que podem ser executado com pouco ou nenhuma argamassa. Já os tijolos de solo-cimento, que já foi dito na parte 1 desse mini-curso, ele é obtido a partir da mistura do solo com o cimento e com a água. E ele já é normatizado. Há algumas vantagens na utilização dos tijolos ecológicos, como redução da demanda energética, aproveitamento de resíduos, melhoria na produtividade, facilidade na execução e redução de resíduos. Há também, né, as temidas desvantagens, como desconfiança por parte dos usuários, custo, impossibilidade de uso em paredes estruturais ou de contraventamentos, entre outros. O último exemplo, né, de material seria as madeiras de demolição. Elas têm origem, né, como o nome já diz, da demolição de uma construção, como casa ou barracão, e podem ser utilizadas em itens de decoração ou revestimento, como exemplo da foto. E agora iremos falar sobre construções sustentáveis. Mas primeiro, o que são construções sustentáveis? A construção sustentável é uma forma de se construir casas e edifícios harmonizando-os com o meio ambiente. Ela procura, durante toda a sua produção e pós-produção, amenizar os impactos da natureza, reduzindo o máximo possível os resíduos e utilizando com eficiência os materiais e bens naturais, como água e energia. Ou seja, uma construção sustentável visa amenizar os impactos causados na natureza em todas as etapas que envolvem uma construção, tanto considerando um projeto bem planejado e estruturado, quanto no uso de materiais sustentáveis. E o que torna uma construção mais sustentável? Os projetos devem ser inteligentes, ou seja, os engenheiros e arquitetos devem levar em conta características como as condições naturais do terreno, o clima local, topografia, vegetação existente, luminosidade e vegetação.
Também a escolha dos materiais, que devem ser materiais sustentáveis de uso ecológico. O prédio construído tem que apresentar eficiência energética, ou seja, reduzir o uso de energia. Também o consumo de água tem que ser sustentável e os resíduos gerados devem ser minimizados e dispostos adequadamente. E agora nós iremos ver exemplos de construções sustentáveis pelo mundo. Nós temos o The Crystal, que é o Centro Global de Urbanismo Sustentável da Siemens, que fica em Londres. Ele é um edifício e nós podemos ver que ele é tudo de vidro. Mas por quê? Além de proporcionar a entrada de luz, economizando energia elétrica, essas paredes de vidro servem como um sistema de ventilação, adotando um mecanismo de fachada controlável com 150 aberturas. E também tem painéis fotovoltaicos instalados no terraço. Esse edifício possui as certificações LEED Platinum e BREEAM Outstanding. E mais na frente nós iremos ver sobre as certificações. E para completar, esse edifício ele emite 70% menos dióxido de carbono em comparação com outros edifícios lá do Reino Unido. Nós temos o One Bryant Park, que é um dos prédios mais altos de Nova York, com 155 andares. E é um exemplo de sustentabilidade. O concreto utilizado foi composto por 45% de resíduos e 55% de cimento. E também tem sistema de captação de água e telhados verdes, como nós vimos nos materiais sustentáveis. E o seu sistema de filtragem é o que mais chama atenção, porque o empreendimento filtra o ar dos escritórios, eliminando cerca de 95% das impurezas e devolve o ar limpo para os moradores da cidade. Ele possui a certificação de LEED Platinum. Aqui nós temos o Burj Al Talga, em Dubai. É um prédio que possui uma área de 32 mil metros quadrados de painéis fotovoltaicos e uma turbina eólica de 60 metros de altura. Então, assim, quase todo o prédio é abastecido por energia eólica e solar. E a sua localização, já que é à beira-mar, também contribui para utilizar a água do mar no processo de refrigeração interna. E lá em cima ainda existe um quebra-sol giratório que acompanha o movimento do Sol. Aqui nós temos o India Tower, em Mumbai. É um edifício com mais de 300 metros de altura. E por que ele é sustentável? Porque ele tem um sistema de reutilização da água da chuva, proteção solar, ventilação natural e utilização de materiais sustentáveis. Ele possui a certificação LEED Ouro. Aqui nós temos o Clinton Presidential Library, fica em Little Rock, nos Estados Unidos, é uma biblioteca, possui a certificação de LEED Silver e Platino. E por que é sustentável? Todo o piso dessa construção é feito de pneu reciclado. Tem também uma cobertura verde com painéis solares e um sistema de compensação de carbono de toda a energia renovável não utilizada. Aqui temos o Conseil House 2, fica em Melbourne, na Austrália, que foi construído para ser a nova sede da prefeitura lá. Então, a ideia seria que esse edifício
se adaptasse a 4 situações diferentes de temperatura e clima. Seriam esses dia e noite, inverno e verão. No verão, quer dizer, as placas de madeira da fachada, essas placas, como estamos vendo, se movimentariam de acordo com a luz natural. O teto do prédio também possui torres chuveiros, que diminuem a temperatura ambiente para 14 graus por meio da evaporação. Já no inverno, o prédio utilizaria sistemas que aproveitam o calor gerado por computadores e funcionários, e quando anoitecesse, iria esfriar os tetos, paredes e chão. E isso funciona e já reduziu o consumo de eletricidade em 82%. Agora, vindo para o Brasil, nós temos o Parque da Cidade, que fica em São Paulo, onde tem torres corporativas que foram construídas em uma posição estratégica para garantir iluminação natural e menor incidência de calor, reduzindo custos de refrigeração e também o uso de iluminação natural, artificial, quer dizer. Tem 22 mil metros de áreas verdes que minimizam ilhas de calor, atuam como barreiras acústicas e também favorecem a retenção de águas pluviais. E ainda existe um sistema de coleta de lixo sólido a vácuo, que é por meio de tubulações. E também tem um sistema de irrigação inteligente. E agora, o nosso último exemplo de construção sustentável, nós temos o Maracanã, no Rio de Janeiro, que, na verdade, ele se tornou sustentável durante as obras de reformulação. Enfim, depois agora ele tem dispositivos que produzem energia e economizam água. Tem um sistema de captação pluvial, que ajuda a irrigar o gramado e abastece os sanitários dos banheiros coletivos, cujas torneiras inteligentes têm fechamento automático. E a sua iluminação é em LED com 23.500 luminárias de baixa manutenção e longa vida útil. E ainda tem painéis de energia solar que podem gerar 400 kW pico, que é o equivalente ao consumo de 200 residências. Lembrando que ainda existem várias construções sustentáveis pelo mundo. Esses são só poucos exemplos. E também existem técnicas de construções sustentáveis, que se preocupam com o antes, o durante e o depois da obra, reduzindo desperdícios nos canteiros e primando pelo uso de materiais recicláveis e ecologicamente corretos, garantindo a preservação dos recursos naturais e por meio de estratégias que economizem a água e energia elétrica no dia a dia. Então, a seguir, nós iremos ver apenas algumas dessas técnicas. Temos aqui o retrofit, que é como uma atualização de construções que já existem por meio da inserção de soluções sustentáveis. Ou seja, dispensa grandes reformas e desperdício de muitos materiais e, ao mesmo tempo, melhora a qualidade de vida da população ao redor. Um exemplo de retrofit seria a instalação de uma parede verde e um projeto de irrigação automatizado que aproveite a água da chuva. E esse exemplo ele é muito utilizado em prédios de grandes centros urbanos. Isso tudo valoriza a estética do imóvel e também a temperatura interna diminui e a qualidade melhora consideravelmente. Qualidade do ar. Aqui temos a construção modular.
Esse módulo de construção reduz o desperdício de materiais e, consequentemente, a formação de entulho. Para isso, usa módulos habitacionais industrializados, que são fabricados segundo medidas padronizadas. A sua execução é bem rápida e economiza bastante na mão de obra. Essas estruturas, elas são encaixadas e acopladas e já chegam prontas. Só tem que colocar elas sobre a fundação mesmo. As paredes, elas recebem tratamento termoacústico que proporciona temperaturas amenas e também evita a entrada de ruídos. Temos as casas pré-fabricadas. Elas podem ser de vários jeitos. Pode ser de madeira, pode ser de container. Container está sendo bastante popular. Elas necessitam apenas de tratamento termoacústico nas paredes. Elas são fixas em fundações rasas e também existe a possibilidade de mobilidade. A única coisa que deve ser feita, caso mova, é fazer de novo as saídas de esgoto e a parte elétrica. Mas o resto é tudo transponível. Nós temos o Light Steel Frame, que é um sistema que usa perfil de aço galvanizado, que já chegam prontos para serem montados no canteiro de obras. Isso resulta em construções mais limpas, rápidas e sem desperdício também. Aqui nós temos eficiência energética. Então, independente do método construtivo, o responsável do projeto precisa planejar a eficiência energética da construção dessa obra. Então, tem a opção de uso de placas fotovoltaicas que duram décadas, a manutenção é simples e a conta de luz é reduzida à taxa mínima cobrada pela concessionária local. Tem também um sistema de aquecimento com coletor solar térmico e é importante investir também na instalação de lâmpadas LED. A arquitetura, ela também tem que privilegiar a instalação e ventilação natural por meio de grandes vãos posicionados. E existe esse programa, Cefaira, que é um programa de eficiência energética que é baseado em análise de desempenho do seu modelo 3D em tempo real. E aqui nós temos a economia hídrica. Então, uma construção sustentável tem que contar com um sistema de captação de reuso de água da chuva, que pode ser aproveitado em descargas, na irrigação e na limpeza doméstica também. É importante instalar redutores de vazão nas torneiras e quem tem também gramado, jardim, deve considerar implantar um sistema de irrigação automatizado que programa a irrigação de acordo com as condições climáticas e por diferentes hidrozonas. Por último, temos o jardim vertical, que é uma técnica que limpa e purifica o ar, além de economizar energia e reduzir a poluição sonora. Esse jardim vertical pode ser colocado dentro de casa, fora de casa, pode ser colocado em fachadas. E para finalizar essa parte apenas, nós temos as certificações de sustentabilidade internacionais. Primeiro temos a certificação Procel Edifica, ela existe desde 2003 para construções que usam melhor os recursos naturais para reduzir o consumo de energia nas edificações. Nós temos o BREEAM, é o método mais antigo do mundo para avaliar, classificar e certificar a sustentabilidade nos edifícios. A sua exigência é bem alta. Nós temos o LEED, que é uma certificação de sustentabilidade mais usada no mundo. Temos o AQUA, HQE,
é uma certificação que surgiu a partir de uma certificação francesa e ela foi aplicada no Brasil. E temos, por último, o Green Globes, que é dada a prédios que pregam pelos mais altos padrões de sustentabilidade. O LEED é parecido com esse Green Globes. Quanto a projeto sustentável, né? O que fazer para se ter um projeto sustentável? O que é preciso fazer para que se tenha um projeto sustentável, né? A questão da sustentabilidade, ela tem sido muito debatida recentemente, principalmente na última década, justamente por conta da questão do emergencialismo ambiental. Eu acredito que todo mundo aqui tenha consciência sobre esse assunto, né? Sobre o que nosso planeta tem passado, sobre a questão das elevações de temperatura, questão climática, questão ambiental em geral mesmo, né? É o emergencialismo que a gente chama. Então, só que abrindo um parênteses aqui, falando sobre sustentabilidade na construção civil, né? A gente sabe que obra é uma coisa séria, né? Porque envolve conforto das pessoas que vão estar ali dentro daquela residência, dentro daquele empreendimento. Envolve a questão da salubridade, da própria sustentabilidade, diversos fatores, né? Provavelmente você passa boa parte do seu dia dentro de algum tipo de edificação, dentro de algum tipo de obra. Então, ter projetos e fazer os projetos de forma correta é de extrema importância para uma obra, tendo em vista que a obra é algo de extrema importância nas nossas vidas, né? Então, assim, fechando parênteses, vamos falar sobre projetos sustentáveis. A primeira coisa que um projeto precisa ter para ser considerado sustentável desde o seu nascimento, desde sua concepção, quando se começa a pensar, a elaborar realmente o projeto, é a questão da implantação, né? É preciso a gente levar em conta a natureza, o ambiente, o local, a região, o clima, toda essa questão da implantação do local onde você vai colocar, onde você vai implantar de fato a sua obra, né? Aí entra aquela questão dos projetos prontos. Por que não é aconselhado utilizar projetos prontos da internet, que são muito facilmente encontrados por aí, né? Não que eles não tenham um cálculo estrutural, não que eles não tenham sido bem planejados. Porém, dificilmente um projeto pronto da internet vai conseguir atender todas as solicitações todas as particularidades de cada terreno, de cada região, né? Então, o que você vai estar abrindo mão, se você escolher pegar um projeto da internet, o que você vai estar abrindo mão na sua construção, né? Por exemplo, um projeto bem implantado, ele envolve toda a questão de sustentabilidade, de conforto, da própria economia, né? Suponha que você pega um projeto lá na internet que tenha uma vista muito boa do quarto, é justamente isso que você quer. Você não pode elaborar um projeto pensando somente na vista, você tem que pensar no clima, na posição do sol, como é que funciona a ventilação do ambiente, tudo isso. Então, é por isso que é importante a elaboração de um projeto específico para cada local, para as particularidades da intenção, né? Qual que é a intenção que você tem ao construir essa edificação? Qual que é a finalidade dela, né? Enfim, diversos fatores que precisam ser levados em consideração quando se fala de implantação de projetos, né? Relacionada à implantação, por que ela é tão importante? Porque é nessa questão da implantação que se vai analisar a posição do sol, como já falei, os ventos, a iluminação natural, a umidade, o clima, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além disso, também tem a escolha dos materiais, né? A escolha dos materiais é impossível você fazer um projeto sustentável sem se atentar detalhadamente à escolha dos materiais. Justamente porque
Por que não utilizar de materiais de fontes renováveis ao invés de fontes não renováveis, né? Por exemplo, por que não utilizar um concreto leve para se fazer uma edificação, ao invés do concreto tradicional, né? Ah, mas não deixa de ser concreto. Só que pensa bem, se você utilizar um concreto leve, você vai economizar, vai diminuir o peso sobre as fundações. Se você diminuir o peso sobre as fundações, você precisa de menos concreto para fazer aquela fundação. Se você precisa de menos concreto, você precisa de menos água. Então, é tudo uma questão de... tudo interligado, sabe? A sustentabilidade é um conjunto de fatores, um conjunto de implantações que fazem com que um projeto seja sustentável. O terceiro ponto é o uso de tecnologias, né? Todo mundo sabe que o uso de tecnologias também tem sido muito falado. Ultimamente a gente faz parte daquela geração da indústria 4.0, né? Que resumidamente é puramente tecnológica. Então, por que não trazer e não se aproveitar dessas inovações tecnológicas também na construção civil sustentável, né? E aí, por exemplo, a gente pode aplicar um sistema de automação residencial, energia solar, utilizar de eletrodomésticos com boa eficiência energética, entre outras coisas que podem favorecer para que o nosso projeto seja considerado sustentável. E o quarto ponto, que é uma junção de todos os pontos que nós falamos, é a economia, né? A questão da economia, ela é fundamental, né? Não basta a gente só ter um projeto sustentável. É preciso que o custo seja favorável ao dono do empreendimento, né? E essa questão da economia é que nem eu falei, tudo interligado, né? Se você... É preciso analisar a questão da viabilidade, é preciso analisar a questão do investimento. Será que realmente isso é um investimento? A gente, por exemplo, posso citar a questão da energia solar. Será que a utilização de placas voltaicas é um investimento? Se você parar para pesquisar, né, alguns minutinhos, você vai ver que realmente é um investimento. Apesar de você ter que aplicar um valor alto a princípio, no começo, né, você tem um retorno muito rápido daquilo, do que quando comparado a você utilizar de uma energia, de uma prestadora de serviço durante anos, né, durante toda a sua vida. Então, é um investimento, sim. E analisar, né, será que utilizar esse material que é considerado sustentável vai ser um investimento para mim? Então, tudo isso são questões que precisam ser levadas em conta para que se possa ter um projeto sustentável. Falando sobre projeto arquitetônico sustentável. Assim como a implantação, né, como eu falei, é de fundamental importância para que se tenha uma construção sustentável, um projeto sustentável, também é, se não a parte mais importante do projeto, o projeto arquitetônico ser sustentável, né? Por quê? Porque é o projeto arquitetônico que determina tudo na construção. Tudo. A locação dos ambientes, janelas, portas, vidros, que é justamente aquela questão de iluminação, de ventilação, de climatização do ambiente. E, além desses fatores, também tem a questão... a gente também pode inserir no projeto arquitetônico diversas outras informações. Por exemplo, no projeto arquitetônico, eu posso criar uma área destinada à plantação de uma horta, né? Ou então eu posso aplicar um sistema de reaproveitamento de água da chuva, ou então painéis solares, entendeu? Tudo isso vai ser especificado no projeto arquitetônico. Tudo isso, né? A posição dos vidraços, a posição das janelas, dos panos de vidro, dos ambientes, dos próprios ambientes, tudo isso vai ser determinado no projeto arquitetônico. Então, ele é o projeto fundamental, ele é o projeto piloto, assim, para a gente determinar uma construção sustentável. Além disso, também temos projetos complementares que também podem ser feitos de maneira sustentável. Por exemplo, o projeto estrutural. Como sustentabilizar o projeto estrutural? A gente pode utilizar de materiais sustentáveis e renováveis. A escolha do tipo de material, que nem já foi dito,
ela é de extrema importância para se ter um projeto sustentável, né? E não é diferente na hora de se fazer o projeto estrutural, né? Por exemplo, eu posso utilizar na minha estrutura madeira de reflorestamento, concreto leve, estruturas metálicas, entre outras coisas que vai ser tratado mais para frente ao decorrer da nossa apresentação, né? Além disso, relacionado a projeto estrutural, a gente também pode reaproveitar. Por que não utilizar containers, né? Containers é uma espécie de reaproveitamento, é sustentável. Por que não utilizar madeira de demolição? Diversas outras coisas a gente pode ser aplicado no projeto estrutural. E o terceiro ponto é o projeto ser elaborado por um profissional, né, que vai calcular a quantidade de materiais necessários para que não tenha uma perca, para que não tenha um prejuízo, um desperdício de materiais. Por isso que é de extrema importância a contratação de um profissional para fazer esse tipo de projetos, né? Tudo relacionado à construção civil. Foi aquilo que a gente falou no começo. Construção civil é uma coisa extremamente importante. A construção de uma residência, de um empreendimento comercial que seja, é de extrema importância, né? Então a gente precisa levar isso muito a sério. Daí a contratação de profissionais que sejam habilitados e responsáveis para tratar e trabalhar com esse tipo de coisa. O projeto hidráulico, né? O projeto hidráulico, ele também é como sustentabilizar o projeto hidráulico, né? A implantação de reuso é, resumidamente, o principal, né? A gente utiliza a água da chuva, reutilizar a água da chuva, reutilizar águas cinzas, que são águas de máquina de lavar, até água de pia mesmo, dependendo do que for fazer, né? Então, são diversas formas que a gente pode estar implantando na nossa residência para que a gente consiga economizar essa água, né? Além disso, também tem tratamento de esgoto, que muita gente acha que projeto hidráulico trata-se somente da parte da água mesmo, né? E não é necessariamente, né? Porque assim, apesar de que possa parecer que não seja muito importante, porque uma residência gera muito menos esgoto que uma indústria, né? Por menor que pareça ser, é importante que a gente economize, que a gente possa tratar da maneira correta esse tipo de esgoto para o meio ambiente, né? Por menor que pareça ser a nossa colaboração. Então, verificar se realmente, será que o meu esgoto está sendo destinado para um local ideal? O que eu posso fazer para contribuir com isso? Eu não posso, por que não, ao invés de comprar um terreno aqui, por que não comprar um terreno em um local que ofereça um tratamento de esgoto, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E, por fim, a economia. Por si só, a implantação de reuso já é uma forma de economia de água, né? Só que no caso, a economia que está sendo especificada aqui é a economia, por exemplo, na hora de você escolher o tipo de torneira da sua residência ou do seu estabelecimento. Por que não utilizar uma torneira que venha com dispositivos de controle de pressão, por exemplo, né, que economiza água? Ou então uma mangueira, um chuveiro que tem esse mesmo tipo de dispositivo. Tudo isso colabora na economia, né? Se a água que você utiliza é de uma empresa terceirizada, como aqui em Porto Velho a gente tem, por exemplo, a Caerj, então, nesse caso, você vai até estar economizando na sua conta final, né? Que é o valor que chega àquela questão de econômica mesmo do custo da tua edificação. E por fim, como sustentabilizar o projeto elétrico? Como já foi dito lá no começo, a base é o projeto arquitetônico. Se você tiver um projeto arquitetônico bem implantado, né? Então, a gente consegue ter uma aproveitação da iluminação natural muito maior. Consequentemente, a gente consegue economizar energia, economizar o uso das nossas lâmpadas e, por fim, acaba sendo mais sustentável, né? É óbvio que também não dá para a gente somente utilizar da iluminação natural, mas optar pelo uso de lâmpadas mais econômicas, como a lâmpada de LED, por exemplo, e a utilização de fontes mais sustentáveis. Por que não utilizar energia solar?
por que não utilizar de placas fotovoltaicas, células fotovoltaicas, né? É aquela questão do investimento que a gente já foi conversado. Então, como sustentabilizar? Resumidamente é isso. Vou apresentar métodos construtivos convencionais e métodos construtivos sustentáveis, para que vocês possam pensar no planejamento de construção. Geralmente, o custo de uma edificação convencional é maior do que uma edificação ecológica ao longo de alguns anos. Mas muita gente pensa, mas investir em biogás, energia solar, utilizar água, tudo isso deve ser muito caro, então eu prefiro investir em uma construção tradicional. E se você optar por fazer uma casa convencional, embora isso possa parecer mais barato a princípio, e fazer uma casa de baixo padrão, usando bloco de cimento normal, uma telha qualquer barata, enfim, diversos materiais que parecem ser bons, mas só que no fim existirão diversos gastos ocultos, justamente porque a gente não para fazer conta e analisar qual é a melhor opção. Aqui eu dividi em 4 pilares para ir comparando. Onde o primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar é sobre os materiais construtivos. A pegada ecológica ela faz com que a casa se mantenha em dia com os processos inovadores que reduzem o gasto dos recursos naturais e ainda melhora a qualidade de vida dos moradores. O material de construção sustentável ele é cada vez mais real e mais próximo no nosso dia a dia. Vou citar apenas algumas das diversas opções que existem no mercado, como, por exemplo, o cimento. Em uma construção sustentável, a gente pode estar usando o cimento reciclado. O concreto comum é um composto de cimento, água, areia, acrescido da brita. Depois de tudo misturado, ele está pronto para ser utilizado. E o grande problema do concreto comum é a extração dos recursos naturais para cada componente, além do descarte inapropriado no ambiente. A ideia do concreto reciclado é usar os resíduos da própria obra para substituir parcialmente ou totalmente os materiais de fontes naturais. O concreto ele pode ser reciclado fresco ou endurecido, e existem equipamentos adequados para fazer a reciclagem desses componentes. Assim, outros materiais como os tijolos, as telhas, que iriam para o lixo, são reutilizados e acrescentados na mistura e gerando material de construção sustentável. Agora falando sobre materiais biodegradáveis, os materiais de acabamento também são peças importantes nas obras e podem possuir um composto altamente poluente e tóxico, como o caso das tintas, colantes, impermeabilizantes e os solventes. Só que as indústrias, elas já estão se adaptando e investindo na criação de versões ecológicas. Já existem tintas feitas de materiais biodegradáveis, que elas são produzidas a partir de pigmentos naturais e minerais. E também tem os vernizes e solventes à base de óleos vegetais, que também são opções sustentáveis. Outro material que pode ser utilizado na construção é o tijolo ecológico. Ele é produzido a partir de misturas e pode ser misturas, né, de compostos de areia, de resíduos de construção ou de areia, água e cimento. E o que torna essa opção sustentável é o processo de fabricação, porque ao contrário dos tijolos convencionais, não vai ser preciso usar forno nem a queima de madeira. O tijolo ele vai ser informado em uma prensa hidráulica. O formato do tijolo também é uma vantagem, porque ele vai criar uma trava por meio de furos e encaixes estratégicos. Assim, ele vai diminuir o gasto de argamassa. Além disso, ele é um excelente isolante acústico e térmico. O segundo ponto
é a questão da gestão de resíduos sólidos. Aqui você tem que fazer seu empreendimento de forma que tenha coleta seletiva e que consiga reciclar o maior número de lixo e que utilizem de materiais que gerem menos resíduos. Aqui a gente destaca que em construções sustentáveis se faz necessário cuidado com a gestão desses resíduos na construção civil e buscando o reuso e minimização deles. O terceiro é a gestão da água. De fato, a água é um bem limitado e você tem que aproveitar da melhor forma. Numa casa convencional que ainda não tem um sistema de reuso da água, geralmente isso implica em você quebrar calçadas, quebrar uma série de coisas, até você conseguir separar água cinza de água negra. Então, se você está fazendo uma casa ecológica e autossuficiente, você de início já separa a água negra, já faz os biofiltros, fitodepuração, biogestor e tudo mais. Você pode economizar na água em si, porque vai reutilizar a água. Então, consequentemente, você vai economizar água, por exemplo, para dar descarga, para fazer irrigação, lavar calçada. Tudo isso pode ser água de reuso, água cinza. E com esse sistema, você pode ter uma economia de pelo menos R$ 1.000 em um ano. Reuso da água. Águas pluviais podem ser reutilizadas para servir os vasos sanitários, para limpeza de calçados e irrigação de jardins e hortas. Águas cinzas provenientes da máquina de lavar, chuveiro e pias podem, após o processo de fitodepuração, ser usadas para irrigação e limpeza de áreas externas para serviços sanitários. Tudo isso eu havia dito anteriormente, e isso é um exemplo do reuso da água. O quarto pilar é a questão da energia. No sistema tradicional, utilizamos uma energia de alto custo que contratamos, na verdade, de uma concessionária. E no sistema sustentável, você pode aproveitar melhor a energia natural, como a utilização de energia fotovoltaica. Você provavelmente deve estar achando um investimento muito alto. Só que hoje a gente tem placas que vêm com microinversor. E a última vez que eu verifiquei o preço delas, ainda em 2020, eu vi por uns R$ 1.500 a R$ 4.000. Então, por esse valor, você pode ter energia solar conectada à rede, jogando a energia para a companhia para reduzir sua conta de energia. Falando ainda da parte de energia, a gente tem aí um grande vilão, que é o ar-condicionado. E por que a gente utiliza o ar-condicionado em casa? Primeiramente, porque a maioria dos profissionais de construção e arquitetura aqui no Brasil, eles não pensam em casas adequadas ao bioma. Por exemplo, as pessoas usam o mesmo conceito construtivo para diversas regiões com necessidades diferentes. Se elas vão construir uma casa em Manaus, se elas vão construir uma casa na praia, se elas vão fazer uma casa na região serrana, as pessoas constroem casas da mesma forma. E quando você faz uma casa ecológica adaptada ao clima, ao bioma de onde você está, tende a economizar. E nesse sentido, o ar-condicionado ou o aquecedor, digamos que eles sejam para corrigir falhas de projetos. Pois bem, né? Para finalizar o nosso mini curso sobre construção sustentável, após tudo que já foi dito sobre construção, sobre sustentabilidade, nós gostaríamos de fazer um adentro, né? Como já foi explanado na parte 1 do nosso mini curso, a construção civil, ela é uma das indústrias que mais geram resíduos no planeta, né? Então, tendo em vista esse fato, antes de finalizar, nós trouxemos e gostaríamos de apresentar para vocês alguns dados estatísticos sobre isso. Todos os meses, entre 40% e 75% dos recursos naturais gerados no mundo são consumidos pelo setor da construção civil. Segundo a UNEP, as edificações respondem por 40% do consumo global de energia
e por até 30% das emissões globais de gases de efeito estufa relacionadas ao consumo energético. De tudo que é extraído da natureza, apenas de 20% e 50% das matérias-primas naturais são realmente consumidas na construção. Os demais são resíduos gerados durante todo o processo. Talvez você sinta que não possa fazer sozinho tudo que o planeta precisa, mas lembre-se que o planeta precisa de tudo que você puder fazer por ele. A sustentabilidade é a porta que dá abertura para o futuro. Se a fecharmos, não existirá futuro. Por fim, a gente finaliza o nosso mini curso. Agradece a presença de todos, obrigada por terem ficado conosco até aqui, Como futuros engenheiros, nós sabemos da importância do tema que foi tratado. E em nome do grupo, a gente agradece a oportunidade de poder estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, do conhecimento que a gente está adquirindo com o curso para com vocês, A gente pede desculpa pelos inconvenientes. Com certeza a gente teve algum problema de áudio. É praticamente impossível a gente fazer algo perfeito, até por causa dos equipamentos e tudo mais. Mas assim, a gente se esforçou, a gente agradece a presença de todos, a participação de todos. Nos colocamos à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o chat. E é isso. Em nome do grupo, a gente agradece. E para finalizar, a gente vai deixar a reflexão. Não existe um planeta B, Na construção civil, na engenharia propriamente dita, a gente sempre trabalha com planos. A gente vai fazer isso, mas se não der certo, a gente já precisa ter elaborado aquilo que vai ser feito, Aquilo que podemos fazer para resolver um possível problema. É preciso considerar os possíveis problemas e os eventuais problemas que possam surgir. Só que no caso do nosso planeta, não existe um plano B, não existe um planeta B. Então deixamos aí essa reflexão. Qualquer pergunta, é só deixar no chat que a gente vai estar respondendo, E é isso. A gente agradece e convidamos vocês para assistir um videozinho curtinho, tá? Para finalizar mesmo com chave de ouro. E é isso. Obrigada a todos. E vamos lá.